E em dia deste debate na Antena 1, a entrevista agora é ao reitor da Universidade da Beira Interior, João Queiroz, do CRUP, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, responsável pelo grupo de trabalho do abandono do ensino superior, entrevistado pela jornalista Andreia Brito. O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas criou então este grupo de trabalho para o abandono escolar no ensino superior. Será coordenado por si, reitor João Queiroz. Muito bom dia. Professores, como é que vai funcionar este grupo de trabalho? Ou seja, que dados é que vai procurar, onde e com quem? Bom dia. Nós vamos procurar os dados nesta primeira fase com as próprias instituições de ensino superior. E, portanto, o que nós fizemos foi enviar a todas as universidades públicas portuguesas uma série de dados que pedimos para as instituições nos fornecerem informação pertinente em relação ao que se passa em cada universidade. Alguns desses dados é o tipo de anulações de matrículas, como fazem, que tipo de perguntas se fazem, o número de alunos inscritos, que mecanismos é que são usados para contabilizar o abandono escolar, quantas prestações ou fases de cobrança de propinas existem em cada universidade, qual é a situação em que já consideram que há abandono em relação ao pagamento de propinas, por exemplo, em relação às bolsas de ação social, se os alunos têm bolsa e abandonam, também consideram abandono escolar. Portanto, o que nós queremos é avaliar e analisar as situações reais de abandono, mas principalmente aquelas que têm como fundo as dificuldades económicas e sociais, não é? Não tanto todas as outras, porque também há situações de abandono que não têm diretamente a ver com esta questão. E porquê é que houve a necessidade de, agora, nesta altura, criar este grupo e realmente quantificar o abandono? Porque já se fala há muitos anos de que não há dados do abandono no ensino superior. Exatamente por isso, por não haver dados. Exatamente por isso, não haver dados, e nós achamos, mesmo no ano passado houve alguma polémica em relação às situações de abandono que estavam a crescer, que estavam a diminuir, que estavam a aumentar, que havia, e de facto no fim, mesmo nós, entre reitores, não conseguimos chegar a uma conclusão definitiva e objetiva sobre esse assunto. E portanto, como estamos num ano letivo em que pode haver alguns problemas em termos económicos e sociais dos nossos alunos, das universidades, e os reitores estão preocupados com isso, e as universidades têm encontrado mecanismos complementares que permitam, enfim, contrariar um bocado esta tendência. O que nós fizemos foi, então, para falarmos sobre isto, o melhor é fazermos recolher dados, criar mecanismos nas instituições que possam evitar a situação do abandono escolar, havendo soluções alternativas de financiamento, a identificação precoce dos alunos que tenham alguma vulnerabilidade, ou seja, é um assunto que nos deve preocupar a todos, é um assunto que nos preocupa, mas é um assunto que tem de ser um bocadinho melhor trabalhado para sabermos todos juntos o que é que podemos fazer, além de perceber a dimensão real dos casos. Da sua sensibilidade e da sua experiência, o que é que acha que está a acontecer? Há realmente mais abandono no ensino superior? Sinceramente, do ponto de vista pessoal e como reitor de uma universidade, não me parece que esteja a haver um aumento significativo de abandono, até porque todas as universidades este ano criaram mecanismos próprios de apoio social. Nós estamos a tentar contrariar uma tendência que poderia ser crescente de abandono escolar, fixando cada vez mais e arranjando mecanismos cada vez mais alternativos para ajudar os alunos a ficarem no ensino superior e a concluir a sua formação. Mas não se corre o risco de as universidades terem em conta que está a diminuir o orçamento do Estado destinado às universidades, que está a aumentar as contribuições que elas têm que fazer para a segurança social e também o pagamento dos subsídios. Não se corre o risco de as universidades chegarem a um determinado ponto que já não vão conseguir ajudar mais alunos? Não, seguramente. Seguramente corremos esse risco. Obviamente que isto não é só os fundos não são gerados só a partir das receitas próprias. Nós temos várias formas de angariação de fundos, há contribuições que têm vindo para esses fundos, que obviamente são ainda relativamente reduzidos, e portanto isto é uma situação de complementar de apoio, como eu disse, mas temos de conhecer melhor a situação para depois, eventualmente, até propor ao Governo e dizer ao Governo para ser parceiro na resolução deste problema. Até quando é que acha que as universidades aguentam e têm recursos para ajudar os seus alunos? Isso depende um bocadinho de universidade para universidade. Há universidades que têm eventualmente uma capacidade maior de captação de outros fundos que não o Orçamento de Estado, receitas, do que outras, e portanto vai depender muito de universidade para universidade. E já há universidades nessa situação, ou seja, de que já não têm mais... Isso não vou comentar, como deve imaginar. Não me vou pronunciar sobre a situação económica de outras universidades. Acho que isso compete ao CRUP e ao Presidente do Conselho de Reitores, não a um reitor de
universidade. E caso se esgote a capacidade de ajuda das universidades e, juntando a isso, o Governo não esteja disponível para tomar medidas... É um cenário que eu não acredito. Eu nesta fase, gostava de dizer que os reitores fizeram isto e as universidades fizeram isto e discutiram isto internamente várias vezes. Discutimos também em reuniões com as associações académicas, porque todos estamos preocupados com o problema. E eu acho que o Governo também está preocupado com o problema. Este grupo de trabalho não vai só quantificar o abandono, mas também identificar os fatores de risco. Exatamente. Quais é que podem ser? Vamos tentar, não sei, vamos tentar ver. Vamos tentar ver. Pode ser uma junção de vários? De vários fatores, sim. Eu acho que sim. Como, por exemplo, a redução do número de alunos que neste momento podem receber a ação social, juntando isso às dificuldades económicas que passam em casa? Sim, embora a questão das bolsas é uma questão relativamente transparente. Isto é, a atribuição de bolsas em função das novas regras é uma situação que é muito mais célere. Portanto, isso é uma questão que está muito bem resolvida este ano. Nós estamos numa situação de atribuição de bolsas e de análise das bolsas que se calhar no ano passado estávamos só em abril ou coisa parecida. Isto é, adiantámos muito. Aceleramos muito a resolução do problema da análise e atribuição das bolsas, portanto eu penso que aí correu muito bem este ano, mas há outros problemas ainda por resolver, não é? Aquela questão das dívidas da família à segurança social, a questão dos transportes dos alunos, a questão de termos uma linha de corte, digamos assim, para bastante elevada, isto é, os alunos só com rendimentos muito baixos é que têm um mínimo de apoio social. Isso são questões que, obviamente, que são continuamente discutidas. O FMI sugere o aumento das propinas. Isso é execuível em Portugal? E se for execuível, se aumentar as propinas? Parece-me um bocadinho difícil, ou parece-me que iria criar situações extremamente graves num futuro próximo no ensino superior em Portugal. Não me parece, dito vamos aumentar as propinas, não me parece razoável, mas... Poderá levar ao aumento não posso dizer mais nada. Mas poderá levar ao aumento do abandono? Se as conclusões do estudo forem que os alunos estão a abandonar cada vez mais por dificuldades económicas, sim. Mas como lhe disse, até certa medida este ano as universidades, na generalidade, arranjaram formas complementares de apoio social. Até quando é que vamos conseguir aumentar isto, não sei, portanto, eu diria que não é, do ponto de vista global, não era aconselhável que aumentasse o valor das propinas, mas, de alguma forma, a preocupação das universidades a posterior é arranjar formas complementares de apoiar os seus estudantes, porque nenhum reitor gosta de ver os seus alunos abandonar por dificuldades económicas ou sociais. Ou seja, pode ser apetecível para os reitores aumentar as propinas porque também eles passam dificuldades, mas podem depois, eticamente, não o conseguir fazer. Exatamente. Portanto, não sei, acho que ainda é um bocadinho prematuro para estarmos a falar disso, mas é um assunto que com certeza vai ter desenvolvimentos nos próximos meses. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Até uma próxima. Bom dia. Obrigada. Esta foi a entrevista número 1. O entrevistado foi o reitor da Universidade da Beira Interior, João Queiroz. Dentro de instantes.